esse ano nós vamos estar falando, pensando, orando, para que Deus nos ajude a mudar de hábitos, os hábitos maus por hábitos bons, e termos alguns hábitos bons. E um dos hábitos que parece que é tão comum na caminhada do cristão, mas não é, e precisa ser, é o hábito da oração diária individual. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quantos aqui têm o hábito diário de oração? Quantos aqui têm um tempo realmente reservado, separado, isolado, diário? Você come todos os dias, você bebe água todos os dias, você deve escovar os dentes todos os dias, você deve tomar banho todos os dias. Agora, quantos falam com o Pai todos os dias? Não precisa levantar a mão. E um dos sonhos, e eu espero que tanto eu quanto você, nós tenhamos esse hábito, essa prática de oração individual mesmo, um tempo a sós com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6, nós vamos começar por esse texto. Mateus capítulo 6, verso 6. Mateus capítulo 6, verso 6. Podemos ler juntos, está aí na tela, está na sua Bíblia também, que diz assim: vamos juntos? Porém, quando orares, e o teu Pai, Jesus é quem está falando, foi o primeiro sermão que ele pregou, e um dos princípios que Jesus deixou bem claro, é que nós tivéssemos o sonho dele, esse hábito, o hábito da oração. Tu, porém, entra no teu quarto, fecha a porta. Pastor, mas não dá para entrar num quarto lá em casa. Entra no banheiro, vai para o fundo do quintal, entra na garagem, vai para um canto, vai para o meio do mato que tiver ali perto, entra, e ali você e Deus em secreto, um tempo a sós com Deus, Então a primeira verdade é que isso é um princípio bíblico e não uma sugestão. A primeira consideração que eu quero fazer é essa, que é um princípio da Bíblia. Mas um exemplo prático. Eu não vou fazer um estudo aqui intensivo, completo, sobre essa questão da oração individual. Mas eu queria considerar alguns pontos no anseio de que o Espírito Santo me desperte e te desperte, para a gente não aguentar um dia sem orar, para a gente não ter paz um dia sem oração, para a gente não acostumar um dia sem ter um tempo a sós com Deus. Você diz: pastor, eu estou sem paz porque eu matei alguém hoje, eu estou sem paz porque eu fumei muito hoje, eu estou sem paz. Não, eu estou sem paz porque hoje eu não orei ainda quanto eu devia orar. Amém? Então deixa eu te falar, é um princípio, não é uma sugestão. Um exemplo bíblico, apenas de uma pessoa que desenvolveu essa prática. E um dos exemplos para mim que chama mais atenção está lá em Daniel capítulo 6, versículo 10. Um dos exemplos foi Daniel. Nós vamos encontrar Davi orando a sós 3 vezes por dia. Vamos encontrar o próprio Jesus Cristo orando a sós. Se até Jesus Cristo precisou de orar a sós, se até Jesus precisou de orar a sós, sendo o próprio Deus, imagina eu, filho. Daniel 6,10, podemos ler juntos? Daniel, pois, quando soube, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. 3 observações rápidas sobre esse exemplo de oração
secreta, individual, não terceirizada. É você e Deus. Olha o exemplo de Daniel. Daniel costumava fazer, diz no final do texto, ele não orou a partir do problema, do câncer, da falência, da crise. Ele não orou depois da perda, depois da dor, do chute no traseiro da namorada. Ele orava constantemente. Quando ele foi parar na cova dos leões, ele já foi para lá cheio de oração. Ele não orou na cova, ele orou antes da cova. E não orou por causa da cova. Ele orou porque era um estilo de vida. Segundo, primeiro era um estilo de vida. Segundo, ele orava 3 vezes ao dia, diz o texto. E orava e dava graças. Ele entrou em sua casa, no seu quarto, onde havia janelas, 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. E diz o texto, e ele se punha de... O que está escrito na Bíblia, irmãos? Ele orava de joelhos, ele sozinho ajoelhava, ali, e ele orava com as janelas abertas do lado de Jerusalém. Deixa eu te falar, não se tem notícia que ele voltou para Jerusalém, mas ele morreu orando na direção de um sonho, de uma meta, de um objetivo. Ele orava com as janelas abertas, e ainda que você não tenha janelas físicas na construção, mas as janelas abertas do cérebro na direção de uma meta. Daniel orava individualmente, orava sozinho, 3 vezes por dia, se punha de joelhos, dava graças diante do seu pai, como costumava fazer. Um exemplo. Agora, em terceiro lugar, algumas sugestões rápidas, para que isso seja colocado em prática, esse hábito. Algumas sugestões práticas para que eu e você possamos sair daqui para ter uma vida de oração em 2016 como nunca tivemos. Você fala, pastor, eu não consigo. Primeiro, priorize. Letra A, priorize. Antes das tarefas do dia. Não deixa para orar depois, porque depois não vai dar tempo. Não deixa para orar, você fala, não, depois eu oro, aí depois vem uma enxurrada de atividades, vem uma enxurrada de lutas, e aí você não consegue orar. Então ore antes de começar o dia. Você levanta às 8, levanta às 7, você levanta às 7, levanta às 6, mas ore antes de começar o dia. Essa é uma ótima sugestão. Priorize, porque depois não dará tempo. Então comece o dia dedicando um tempo de oração. Ah, mas eu tenho que levantar rápido e tal, eu já levanto muito cedo. Levanta mais cedo ainda, não vai matar não. Segunda sugestão, simples e rápida, mas ore de joelhos. Ore de joelhos. Ore de joelhos. Apareceu uma frase a mais ali, depois eu te explico. Mas ore de joelhos. Daniel orava de joelhos, e tantos exemplos na Bíblia de pessoas que se prostraram. Sabe por que joelho? Para o corpo saber que ele não é o dono da situação. Jesus é rei, nós somos servos. Você diz, não, mas eu sou filho do rei, eu sou amigo do rei. Mas não vamos abusar dessa amizade, não vamos abusar dessa filiação. Nós somos filhos do rei, nós somos amigos do rei, mas nós somos servos do rei também. Ele é o Senhor. Então nós ajoelhamos aos seus pés, pois sabemos que Ele é poderoso para transformar o mundo. Aí sim, pastor, gente, mas tem crentes que guardam versículos assim isolados com facilidade, e querem argumentar teologia a partir de versículos isolados. Diz assim, mas Ezequias orou deitado, e Deus ouviu. Então receba a úlcera e a doença e o câncer que ele recebeu, e ore deitado também. Você só sabe que ele orou deitado, mas não sabe que ele estava doente. Senão ele orou deitado e Deus ouviu. Então eu posso esparrachar na cama e começar, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, até amanhã. Não,
Sabe, eu vou orar deitado por causa de Ezequias, mas então receba a doença de Ezequias. Ah, pastor, mas tem oração que é curtinha na Bíblia. Pedro, por exemplo, disse: Senhor, salva-me. Mas Pedro estava afogando, não dava para falar muita coisa. Então afogue, vai para o meio do mar e faz uma oração curtinha. Agora, se você não quer orar no meio do mar afogando, então faça uma oração com mais tempo. A verdade é que de joelhos é melhor, de joelhos é melhor. De joelho é melhor. Tinha até uma música assim, né? De joelho é melhor, de joelho é melhor, de joelho é melhor. Dó. Na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. Ninguém sabe, não? De joelho é melhor, de joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor. Mas aí eu queria lembrar um hino também sobre isso. Tem um hino que embalou as gerações durante centenas de anos. Sabe, queridos, meninos, meninas, cristãos novos, as pessoas faziam os hinos antigos, embasados na Bíblia, em princípios, para mudança de hábitos. E nós cantávamos esses hinos, e esses hinos nos ajudavam a lembrar dos princípios. Porque hoje, às vezes, uma música ela tem tanto assunto que você não sabe para onde que ela está dando tiro. Mas, no passado, muitas letras foram feitas, hoje também, não estou generalizando. Não estou generalizando. Mas eram feitas assim para nos levar a entender. E muitos aqui foram criados sabendo do valor da oração. E tem uma canção que diz assim: bem de manhã, embora o céu sereno, parece o dia calmo anunciar, vigia e ora. Vamos assim? Quem sabe? Bem de manhã, embora o céu sereno, parece o dia, vigia e ora o coração pequeno, que um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar, ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais, vigore a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembras bem e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar, e sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante bem de manhã e sem cessar vigiai
Aleluia. A gente cantava a mensagem o dia inteiro. A gente cantava a mensagem sobre oração 3 vezes ao dia, bem de manhã, embora o som sereno pareça um dia calmo anunciar, vigie e ora o coração pequeno, que um temporal pode acontecer. Então nós já oramos antes de enfrentar o temporal. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus, a voz de amor, vigie e ora, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Ao fim do dia, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deponda em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar, e sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que nós vamos triunfar. Agora você quer triunfar se você não ora? É regra do jogo, é sei lá o que, jornal, igual começa o Big Brother. Aí você quer vencer, acompanhando o Big Brother todo dia, mas não tem tempo para oração, né? A gente cantava o princípio, e o princípio é esse: orar pelo menos 3 vezes ao dia, orar pelo menos 3 vezes ao dia. Letra C, uma outra sugestão prática: orar com fé. Orar com fé. Mas pastor, mas eu não estou sentindo nada. Enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Pastor, eu não estou sentindo, eu não sinto vontade de orar, eu não sinto nada como eu estou orando. E quem disse que você tinha que sentir alguma coisa? Oração não é feita através de sentimento, é fé. É fé de que eu estou falando e Deus está ouvindo. E não só está ouvindo, como Ele irá responder de acordo com a sua soberana, perfeita e santa vontade. Oração não é sentimento. Então você não vai orar dizendo assim: eu estou sentindo que agora é hora, eu estou sentindo, estou sentindo. Não, você não está sentindo, é sem sentir. Você levanta de manhã e sem sentir vontade, sem sentir emoção, sem sentir que tem anjos voando nesse lugar, você vai ajoelhar e vai orar. E ao meio-dia, e no final do dia, é sem sentir, é fé. E o que é fé? Gente, Marcos capítulo 11, verso 24, para mim é um dos versículos mais fantásticos sobre oração. Podemos ler juntos? Marcos 11, 24, diz assim: por isso vos digo, e será assim convosco, crede que recebeste, e será assim convosco. Eu gosto desse recebeste. Po Yung Shu, que depois passou a chamar David Shu, pastor de uma das maiores igrejas do mundo, em Seul, na Coreia, ele traduziu isso como 4ª dimensão, que é a capacidade de você orar, já com tanta fé que você está vendo, como diz Hebreus 11, David Shu, ele não inventou nada, ele não criou nada, ele não teve uma revelação nova, e já estava na Bíblia. Jesus quem fala em Marcos 11, 24, quando você ora, você está orando por casamento, então você já está se vendo na igreja, entrando com a noiva, e já trocando aliança. Você está orando por uma porta de emprego, você já está vendo alguém te convidando. Você está orando pela família ao redor da mesa, você já está vendo a família. Crede que recebeste, e será assim convosco. Agora, se você não crê, você está orando para quê? Quando você ora, exercita a imaginação. Exercita a imaginação. Você está orando porque oramos aqui pela Marilise, né? Eu não a conheço, eu sei que ela está mal, mas enquanto nós oramos aqui, nós estamos imaginando ela recebendo uma visita poderosa de Deus lá onde ela está. Nem sei qual é o hospital, nem sei qual é o médico, mas eu sei que a mão de Deus está lá e pode levantá-la. Pastor, e se ela morrer? Aí já não é comigo, é com Deus. Pelo menos a minha parte eu fiz, que foi crer. Estamos falando que esse é o ano de noivado. Você está doido para casar, já sente aliança no seu dedo. Você fala: esse ano eu vou comprar um carro. Compra o chaveiro. Pelo menos o chaveiro você já tem. Isso é fé. Eu vou comprar uma casa própria esse ano. Compra um tapete, já da entrada dizendo boas-vindas. Agora, a oração pode ser uma blasfêmia, pode ser um abuso,
Você está orando. Me permita dizer aqui, não está no script, mas aquela historinha da menina lá, da senhora, né? Da senhora que estava chovendo e esbarrancou lá o barranco no fundo do quintal e começou a entrar na casa dela. E ela tinha ouvido na igreja dizendo que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, pedireis a esse monte, lança-te ao mar e assim será. E a mulher lembrou desse versículo, ela ajoelhou e o barranco estava desabando. E ela ajoelhou e disse: Senhor, a tua palavra diz, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, pede ao monte, ele lança ao mar. Então eu estou te pedindo, tira esse monte daqui. E ela falou tão rápido, e ela logo abriu os olhos, e ela disse: eu sabia que ele não ia sair. Mas você sabia que não ia sair, para que orou? Sabe? Exercita a fé na oração. Exercita a fé. E aí então vamos lembrar de um cântico da época da Gisele, do Motif, quando eles eram da Liga Juvenil, da UCP, do negócio de criança lá. Diz assim: vencedor, não é esse não, desculpa. Sei que Deus responde às orações, sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Sei que Deus responde às orações, sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Vamos lá? Sei que Deus responde às orações, sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus... Agora o rapaz nem olhou para a letra ali, eu não sei onde ele está, o que ele está pensando nessa hora. Eu estou falando do que pode mudar a vida daquele cara. Ele está lá assim. Eu vou te dizer uma coisa, eu sei que Deus responde às orações. Então canta isso. Talvez você pode ajudar alguém do seu lado. Canta isso. Assim: sei que Deus responde às orações, sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus... A gente aprendia isso quando era criança. A gente aprendia a orar e a gente aprendia que Deus responde às orações. Vamos em frente. Alguns segredos então é a fé, alguns segredos é orar de joelho e fazer isso como primeira tarefa do dia. Agora vamos pensar do maior empecilho, o maior problema, a maior artimanha, a sutileza do inimigo para que você não mude de hábito. Você tenha tempo para a novela, para o jornal, para o trabalho, para a escola, para a academia, para o salão de cabeleireiro, para pintar o cabelo todo dia de uma cor diferente, mas não tenha tempo para a oração. Maior artimanha do inferno. O diabo não é criativo, o diabo é repetitivo. Então sempre ele usou a mesma artimanha nos dias de Moisés, nos dias de Jesus e hoje. Lucas capítulo 10. Ele vai na casa de Marta e Maria. Maria se coloca aos pés dele e ouve, e fala, e desenvolve um relacionamento. Marta estava igual eu e você, agenda cheia, compromissos inúmeros, tantos WhatsApp para responder, tantas coisas para postar no Instagram, e os filmes que o pessoal falou que eu devo ver, e os livros que disseram que eu deveria ler, e o trabalho, e a simplicidade que sumiu. Aí Jesus diz: Marta, Marta, 2016 você pode mudar de hábito. Sossega o facho, Marto e Marta. Marto e Marta, sossega o facho. Andas inquieta e te preocupa com muitas coisas, quando, entretanto, pouco é necessário.
A vida simples, Marto e Marta, depende de uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marto e Marta, essa correria sua não vai dar em nada. Você vai ficar frustrado, cansado, decepcionado, machucado. Agora, se você levantasse de manhã cedo, ajoelhasse, ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz do amor, e no fim do dia você orasse, Marto e Marta, muita coisa ia mudar. Só uma coisa é necessária, que pode alterar a história. A estratégia é sempre a mesma. Agenda cheia, ocupação demais, né? E eu quero comentar uma história, rapidamente, nessa lista de itens sobre o hábito da oração, mas é a história de David Livingstone, em 8º lugar, no anseio de que eu e você saiamos daqui para orar. Esse cara foi ser missionário na África, e ele se tornou um grande desbravador, fez descobertas tremendas. Ele foi mais um descobridor até do que missionário, mas é mais conhecido como missionário do que descobridor, David Livingstone. Mas deixa eu te falar uma coisa, para você, pai e mãe, que tem filhos adolescentes, filhos crianças, eu estou dizendo aqui algumas coisas que me ajudaram, e esse é um dos motivos pelos quais a missão nasceu. Eu pude um dia levantar de manhã, e uma das imagens mais lindas que eu tenho de meu pai, enquanto vivo, é de vê-lo de joelhos na cozinha orando. Eu lembro de músicas que, mesmo eu tendo afastado do Evangelho por um tempo, mas elas jamais saíram da minha cabeça. Como bem de manhã, embora o céu sereno, parece um dia calmo anunciar. Como sei que Deus responde às orações. Mas há uma outra coisa que você pode ensinar para o seu filho. Ensina o seu filho sobre homens e mulheres de Deus que oraram. George Miller, o príncipe das orações, o cara que sustentou 30, 60 mil crianças, não com dinheiro e verba de governo, vergonhosa, saindo pedindo esmola, não, ele pedia ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. George Miller é um cara que nos ensinou aqui na missão a não sair com pinico atrás de governo, presidente, vereador pedindo esmolas. George Miller nos ensinou que para fazer uma casa em terra vermelha, que para sustentar projetos sociais é oração, e aí em resposta vem dízimos e ofertas, em resposta vem provisão e multiplicação. E é por isso que em nada nós dependemos da política, e não temos partido, e nem apoiamos, e nem desenvolvemos. Oramos por eles e respeitamos, mas jamais um deles pode dizer que nós batemos na porta para ficar pedindo esmolas, porque George Miller é um dos caras que nos ensinou que orando e sendo a visão de Deus, a provisão vem. Mas deixa eu falar do David Livingstone, não ia falar do George Miller, mas esse cara, no meio de tanto trabalho, um dia ele chega de volta na África, e ele na tenda dele, estava lá de joelhos, como ele sempre fazia, e aí o pessoal foi chamá-lo, e chegaram lá e disseram: não vamos incomodá-lo, está na hora de oração. E passou um tempo, e disseram: vamos chamá-lo, e chegaram lá, e ele continuava de joelhos em oração, mas demorou muito, e demorou muito, e demorou muito, e ele não saía daquela postura de joelhos em oração, até que alguém disse: espera aí, alguma coisa aconteceu, e quando foram chegar perto dele, tocaram nele, ele estava morto. David Livingstone morreu orando. Tiraram o coração dele e enterraram ali na África, porque disseram que ele deu o coração por aquele país. Seu corpo foi sepultado na capela de Westminster, mas o coração dele ficou na África. Mas o curioso é que ele morreu orando. Como é que você vai morrer? Você vai morrer numa festa de aniversário com aquele chapeuzinho cantando, soprando aquela língua de sogra, aí dá um infarto. Como é que você quer morrer? Você quer morrer na frente de uma televisão, emplastado na frente da televisão? Como é que você quer morrer? Eu confesso que se não for trabalhando, eu queria morrer orando igual esse cara morreu.
Sabe, oração particular, oração pessoal. Ah, Deus, no nome de Jesus, eu queria ter uma morte assim. O pessoal chegasse lá e falasse assim, já foi. Vamos para frente? Eu espero que você saia daqui disposto a ter uma vida de oração particular. Eu coloquei algumas frases, só duas. Uma de um livro que eu vou indicar para você, que é do Hallesby. Um dos melhores livros sobre oração que eu li. E ele diz o seguinte, vamos ler juntos? O maior dos pecados que tenho cometido desde que me converti, o modo pelo qual mais profundamente tenho entristecido ao Senhor, se relaciona à oração. Essa negligência é a causa da multidão dos meus outros pecados, sejam por omissão, sejam por comissão. Esse cara fera, fantástico. O livro dele sobre oração não é um livro de pagelância, é um livro de Bíblia mesmo. E é tão Bíblia que ele disse assim, o maior pecado que eu cometo na vida, o maior pecado é quando eu deixo de orar. O maior pecado. A seriedade de vida de oração. Mas deixa eu colocar para você uma outra frase de um autor anônimo, mas essa também me fez muito bem. E eu escolhi entre centenas de frases, a frase desse autor anônimo que diz o seguinte: o diabo ri dos nossos projetos, zomba dos nossos esforços, mas treme quando oramos. Podemos repetir juntos? O diabo mas treme quando oramos. Mas ele treme, ele não aguenta um joelho no chão. Vamos para frente. Em 10º lugar, uma 10ª consideração nesse anseio de que eu e você tenhamos uma vida de oração, um gravíssimo erro é terceirizar. Intercessão é uma coisa, terceirizar a oração é outra. Por que pessoas terceirizam a oração? Preguiça. Não ora a semana inteira, depois fica aqui querendo oração. Se orou e quer oração, merece que oremos por ela. Mas se a pessoa não ora e quer fazer da gente empregado, sabe? Por que pessoas terceirizam a oração? Preguiça. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que te vê em secreto, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Não estou generalizando, nem estou fechando as portas para a intercessão. Quer que a gente ore, nós vamos orar. Mas desde que você também ore. Às vezes as pessoas chegam para a gente orar, a gente sabe que a pessoa leva a vida com Deus assim, bem. Aí a gente ora da seguinte maneira, eu quero inclusive insistir com os pastores. Se você já sabe que a pessoa apareceu na igreja só para aquela hora, que ela não quer nada com Deus, fala com ela assim, então tá bom, você vai orar, vou te ensinar a orar. Aí você faz ela orar pela primeira vez na vida. Aí ela vai falar, você não vai orar por mim não? Você diz, não, Deus já ouviu sua oração. Né? Porque a oração do mais fraco cristão é mais forte que o inferno inteiro. A oração do mais fraco cristão é mais forte que o inferno inteiro. Presta atenção nisso. Por que as pessoas terceirizam a oração? Terceirizam por preguiça, terceirizam por misticismo, por dizer assim, fulano tem uma oração mais forte. Querido, Deus não tem filhos prediletos. Todos têm acesso na sala do trono pelo novo e vivo caminho. Muitas vezes, por ignorância, pessoas terceirizam, porque acham assim, mas quem sou eu para entrar na presença de Deus? Você pode ser o mais vil pecador, você pode ter o passado mais lascado da história, você pode ser uma pessoa totalmente com os trapos de imundícia, mas se você foi na cruz de Jesus Cristo, você foi plenamente perdoado, e pode tocar no Santo dos Santos, pelo nome de Jesus Cristo. Pessoas terceirizam a oração porque não sabem do perdão, ou porque tem preguiça.
Então você pode orar todos os dias. 11º lugar, e já encerrando, as respostas mais comuns na oração: sabedoria e força. Via de regra, Deus não vai te dar tudo que você pedir. E eu não quero te frustrar. Você chegar com uma lista: Senhor, meu Deus, 2016 eu quero casar, eu quero uma Mercedes, Senhor, eu quero uma casa própria, Senhor, eu quero cura de todas as enfermidades, inclusive da feiura, Senhor, eu quero emagrecer sem fazer regime, eu quero, Senhor, que o meu sangue circule sem fazer exercício, Senhor, eu quero que a minha sogra morra, Senhor, eu quero mudar para Canadá, Senhor, eu quero. Via de regra, o Senhor não responde às orações dessa forma. Ele dá sabedoria para agirmos no meio do problema e força para agirmos no meio da adversidade. Ah, mas eu orei, não aconteceu. Aconteceu. Ele me capacitou para vencer e Ele me deu uma ideia nova. Maiores resultados da oração: sabedoria e força. E 12º lugar, a pergunta para encerrar, é essa: eu oro diariamente? Para terminar, eu oro diariamente? Como é que é a sua vida de oração? Você diz assim: pastor, já comecei o ano, já não sei o quê, pastor, mas olha, não sei, estou desanimado, como é que está a sua vida de oração? Ela é o combustível. Você tem um tempo a sós com Deus? Me permita te dizer uma coisa, e na Bíblia isso acontece muitas vezes, então eu não tenho medo de dizer, mas diante de tudo isso, eu aprendi que sem oração não tem jeito. Eu não tenho um pingo de dúvida de tudo que acontece na minha vida particular, na família, na igreja. Esses 19 anos que nós estamos completando, no meio de tantas lutas, são respostas à oração. Não tem nada de método humano, não tem nada de estratégia, não tem nada de capacidade administrativa. Eu tenho plena certeza disso. Eu tenho certeza de uma coisa: de um Deus que ouve as orações. Aí alguém, na sua curiosidade, pergunta: pastor, mas como é que é a sua vida de oração? Eu sei das minhas fragilidades, e já disse que o mal que podem falar de mim é infinitamente menor dos males que tenho. Mas eu aprendi que no mínimo 30 minutos por dia de joelhos faz muito bem. Aí um dia, para não errar no relógio, e não existia celular naquela época para despertar, eu falei: vou passar para 31, para 32, para 33, para 34. E aí coloco o celular, mas no silencioso, para não atender o WhatsApp. Gente, é uma blasfêmia atender celular na hora de oração. Pode ser o celular da Dilma tocando para você. Aí então vai ser uma blasfêmia maior ainda. Com todo respeito, não estou falando mal de partido político aqui não. Eu estou dizendo que se o Obama ligar para você, sabe? Eu não sei se foi Billy Graham que aconteceu isso. Disseram para ele que tinha um telefonema do presidente dos Estados Unidos na época, e ele disse: eu não posso atender, eu estou falando com o rei. Sabe? Então eu aprendi assim. 30 minutos, 34 minutos, no mínimo. E depois mais 10 e mais 10 no mínimo, durante o dia. Mais 10 de tarde, mais 10 de noite. E aí coloco o relógio para despertar, para não possa ser menos que isso. Eu não quero dar para Deus menos tempo do que se dá numa academia. Eu não quero dar para Deus menos tempo do que se dá para uma novela. Eu não quero dar para Deus menos tempo que se dá para um jogo de futebol. Eu tenho vergonha.
Se eu tiver que orar menos tempo do que um tempo que eu vou passar numa esteira, eu posso ter um corpo bombado, mas vou ter uma alma falida. Se eu vou orar menos tempo que um capítulo de uma novela, eu vou ter um lazer por uns instantes, mas eu vou ter um desgosto, talvez para o final do dia. Não estou dizendo que eu inventei a roda, mas eu estou dizendo, querido, se isso valer para você, é que a missão chegou até aqui, não é por causa de bons dizimistas, não é por causa de bons estrategistas, não é por causa de bons relacionamentos humanos, mas eu só tenho uma resposta para Deus ser tão misericordioso, porque essa casa é chamada casa de oração, é um lugar onde se ora. Quando a gente vem para o culto, ainda que seja de uma forma rápida, a gente não chega aqui sem antes a gente parar lá atrás para pedir: Deus, que não seja um culto igual. Você quer saber um segredo para uma vida diferente? Ore. Vamos ficar de pé. Mudança de hábito. Você diz: pastor, não orei dia 1, orei dia 2, não orei dia 3. Então ora hoje. Ora hoje, chega em casa hoje, vai de joelho na beirada da sua cama. Se não dá para ir de joelho, que o quarto é habitado por mais pessoas, vai para o banheiro, se tranca na privada lá, vai para o fundo do quintal, vai para o terraço do prédio. Você diz: pastor, mas eu gosto de orar andando. Então come andando também, assiste o jornal andando também, fica em casa assim andando, o jornal está passando, você fica andando. Você diz: não, eu não sei ajoelhar. Tá, se você não pode por problemas físicos, Deus te abençoe. Mas se você não tem problema físico, de joelho é melhor, de joelho é melhor. Você diz: pastor, mas assim, eu gosto de orar dirigindo, quando eu estou dirigindo, eu faço meu culto doméstico. Que abuso, que abuso. Deixa para na hora que você estiver dirigindo, você fazer outras atividades. Já que você quer aproveitar bem o tempo, agora reserve o melhor tempo, tempo de qualidade para estar sós com Deus. Tô agitado, esquecer cada dia a sua vida. Nossas vidas vêm, pois, refrigério, e agora com outros irmãos nos unimos a Ti. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor, para o mundo agitar, cada dia a sua vida. Nossas vidas vêm, pois, transformar, refrigério para a alma nos dar. E agora
Aleluia. Vamos orar. Nós vamos orar e eu quero aproveitar esse momento de oração para orar, caso tenha alguém aqui entre nós que tenha andado longe de Jesus, que talvez se afastou por alguma decepção, ou talvez seja até por causa da oração, orou e Deus não respondeu, e aprendeu que Deus tinha que responder, e não aceitou a força e a sabedoria, e ficou com raiva. Ou talvez você nunca foi de Jesus Cristo, e não sabe o que está perdendo, mas tem no seu coração um grito, um desejo. Você diz, 2016, primeiro domingo, dia 3, eu quero acertar minha vida com Deus, eu quero começar a caminhar com Deus. Se tiver alguém que quer começar hoje uma caminhada com Deus, colocar a vida no altar, sai do seu lugar e vem até aqui, eu queria fazer uma oração por você. Talvez você já foi, deixou de ser, ou nunca foi e quer ser, mas tem um desejo de viver com Jesus Cristo, caminhar com Ele, ser amigo de Deus. Então pede licença, e se você estiver na arquibancada, você já traz o seu material, mas só venha se for para o altar, não vai embora agora não, que a gente não terminou, a gente vai orar. Se tem alguém nessa condição, sai e vem até o altar. Eu quero orar por um segundo assunto, é aqueles que estão caminhando na igreja, mas ainda não tinham se definido em relação à sua membresia, a essa cobertura espiritual, a essa parceria, né? Não teve ainda essa conexão. Então você pode chegar aqui, vamos estar orando. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe pela sua decisão. Vai pedindo licença e vem. Se você quer vir para começar uma vida com Jesus, pede licença e vem, e a gente vai estar orando. Não fica se segurando, não. Começa mais um ano estragado, não. Começa mais um ano feio, não. Hoje é o dia de começar uma vida nova com Jesus. Hoje é o dia. Então você não fica assim, mas eu vou primeiro. Não, vai primeiro no altar. As outras coisas, depois Jesus vai com você. Sabe, você vem do jeito que estava, assim, eu quero começar uma vida nova, eu quero me envolver. Se você nunca foi, ou já deixou de ser, sai do lugar e vem para o altar. Segunda coisa, se você quer ser membro da missão, a gente tem orado em cada reunião, porque sempre tem um e outro irmão que às vezes vem e diz, eu queria me tornar membro, eu queria me envolver para valer, eu queria estar debaixo dessa cobertura espiritual, eu queria participar de forma ativa, eu não queria ser um cristão beija-flor, né? Que está voando aqui, voando ali, mas eu queria firmar meus pés. Então você vem, eu queria orar por você também, e já oficializar a sua parceria nessa caminhada com a gente. Eu já queria pegar os seus dados, o seu nome, eu já queria estar orando por você, e de uma forma assim, oficial, já dizer que a partir de hoje você é membro dessa família. Depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas você sai do seu lugar e vem para o altar, e a gente vai orar por isso também. Então, quem está entre nós e diz assim, não, eu quero ser membro da missão, quero fazer parte desse time, pastor Lutero já vai estar dando uma ficha para vocês depois preencherem, e eu queria que vocês me entregassem essas fichas em mãos, eu queria estar depois entrando em contato com vocês. Tem mais alguém que quer fazer isso na arquibancada? Desça, você está aqui, hoje de manhã já teve um grupo que veio à frente, no culto da virada teve um grupo grande que veio à frente, mas talvez tenha um outro irmão que não veio, diz assim, não, eu quero me envolver, eu quero ser membro, eu quero acertar minha vida com Jesus, sei lá, qualquer que seja o motivo, mas você quer estar dentro, você sai do seu lugar agora e vamos resolver isso aqui no altar. Tem mais alguém? Está vindo aqui? Tem gente vindo, deixa eu só te falar uma coisa, você sabe que precisa, Jesus te convida, e a hora é agora. Então não tem por que titubear, né? Vou repetir as 3 coisas. Você sabe que precisa, a hora é agora, e Jesus quer mudar a sua história, mudar os hábitos da sua caminhada. Pede licença aí. Tem até uma música de oração que diz assim, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar,
Só então, Pastor Marcos, ajuda aqui do lado. Que o Senhor tem poder. Tem mais gente aqui, Pastor Lutero? Tem mais pessoas vindo aqui. No altar, quando tu perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele com... Então Marlene, ajuda aqui do lado. Só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te farás o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso e todo o teu ser Ele controla. Só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Nós vamos orar, querido. Feche os seus olhos. Faz o exercício de fé. Tem mais gente vindo aqui. Mas eu até levantei porque eu sei que tem mais gente que precisa estar no altar. Tem mais gente chegando aqui. Vai ajudando aqui, irmã Marlene, os pastores, ajudam aqui. Mas tem mais gente que sabe que não dá para continuar um ano novo com a vida velha. Então, pastor Ribamar, ajuda aqui a orar pelas pessoas, pastora Neia. Tem mais gente que precisa sair do lugar e dar um passo na direção de uma mudança de hábito, uma mudança de vida. Seu coração está gritando por isso. Não tenta fingir que não escuta. Não tenta fingir que não escuta. Para escutar. Deus está chamando o seu nome. Então dá um passo e diga: eu quero começar uma nova caminhada hoje com Jesus. Eu não tenho forças, eu não sei como, mas eu coloco minha vida no altar. Senhor, dá-me do teu Espírito. Eu quero orar por isso. Eu sei que não há em nós capacidade, mas eu sei que pelo poder do nome de Jesus tem como isso acontecer. Então tem mais alguém que quer vir no altar? Sai do seu lugar. Tem mais pessoas. Eu até me levantei aqui para parar, porque eu sempre sei, assim, sempre sei, não, eu sempre... eu não aguento. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Talvez seja por isso, por vocês que Deus pediu para esperar. Eu não vou dormir em paz se eu não insistir nesse assunto tão importante. Acertar a vida com Deus. Hoje já ser uma noite de paz. Você vai desabafar com Deus. Fala aí, conta para Deus. Pai querido, o Senhor conhece a história de cada irmão, cada irmã que está aqui no altar. Alguns vieram aqui, ó Deus, porque querem assumir esse compromisso com a igreja, querem ser membros, querem ter uma bandeira, querem estar debaixo de uma cobertura, querem fazer parte da família. Então, Pai, a partir de hoje, no nome de Jesus, que a missão seja bênção na vida deles, e que eles sejam bênção na vida da missão. Mas, Pai, hoje, dia 3, de uma forma assim oficial, nós declaramos àqueles irmãos sinceros que querem, que buscam estarem juntos na caminhada de uma igreja, nós declaramos que hoje eles já são membros de uma igreja. Aqueles que serão batizados, mas nós oramos por aqueles, Pai, que querem acertar a vida com o Senhor,
aqueles que estão se sentindo longe, afastados, perdidos, que hoje seja o dia de um forró-bodó no coração, de uma festa, Deus, não só no céu, mas na terra, na mente, ainda que seja no meio de um Estado islâmico, mas vai acontecer uma festa, porque o Senhor entrou na história, e a festa não depende do local, depende do coração de quem habita em nós. Então perdoa os pecados, e entra nesses corações. Se tem alguma obra maligna, ela tem que sair agora, por causa do nome santo, poderoso de Jesus Cristo, Filho de Deus. Liberdade, ano novo, no nome de Jesus Cristo, muita paz, amém? Amém. Olha, fica aí um pouquinho só, você vai receber uma ficha se não recebeu, você que quer ser membro, quer começar uma caminhada com Jesus, eu vou pedir que você preencha e me entregue, eu vou ficar aqui do lado do piano, e eu queria receber das suas mãos, eu queria te cumprimentar. Então, pega essa ficha, o pastor Marcos ajuda aí para que todos recebam, e você preenche aqui, não precisa sair não, nós já vamos encerrar, pode ficar de pé todo mundo, né? Mas olha gente, amanhã tem mais, se Deus quiser, 20 horas, terça tem Cura Interior, que é um programa novo, e quarta tem Apocalipse, uma série nova, e tem o Ponto de Encontro, e vamos para frente, que Deus Pai, lindo, maravilhoso, precioso, excelente, todo-poderoso, nos acompanha agora de volta para casa. Jesus Cristo, seu Filho, que do lado dele intercede por nós, e o Espírito Santo, que é Deus em nosso meio, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nos acompanhe. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos abençoe, agora e para sempre. Amém! Deus abençoe, abraça os irmãos aí. E eu estou aqui esperando a ficha da turma que quer começar uma caminhada com Jesus.